Saudações! Bom, então essa daqui vai ser a nossa primeira aula de conteúdo propriamente dito, né? Eu gostaria de fazer com vocês uma retomada da ideia de sistema de turismo e a relação que isso tem com a distribuição de viagens, né? Tem uma aplicação bastante forte para as agências e operadoras, que é uma das partes, né, dessa nossa disciplina. Eu vou procurar falar aqui de uma maneira bem pausada, né? Porque eu vejo que alguns podem ter problema com conexão, mas qualquer coisa é só vocês colocarem no YouTube lá 1,5 e a velocidade vai um pouco mais rápido, tá? Bom, então qual é a relação que tem então entre o sistema turismo e a distribuição de viagens? Vamos recapitular um pouquinho o que é o sistema de turismo, né? Ou, em especial, quem é o turista, né? Então vocês devem se recordar lá da disciplina de fundamentos do turismo e da hospitalidade, que eu tenho esse tipo de sujeito aqui, enfim, que é um viajante, né? E dentro desses tipos de viajante, eu tenho aqueles que não são turistas, né? Que trabalham em fronteiras, que são migrantes, nômades, enfim, todos esses outros tipos de mobilidade. E as mobilidades turísticas, né? Que se caracterizam principalmente por serem voluntárias. As pessoas escolhem viajar, né? E dentro, então, desses visitantes eu tenho os turistas, que, segundo essa classificação aqui da OMT, são aqueles que pernoitam, que exigem hospedagem, e os visitantes de um dia, que são os excursionistas, né? E esses turistas, então, podem ter uma série de motivos de viagem, né, como lazer, recreação, visita a amigos e parentes, negócios, enfim, né? Esses motivos aqui é uma fonte de controvérsia, dependendo da definição que a gente usa, né? Mas vamos seguir aqui essa definição padrão da OMT, né? Então, eu tenho esse camarada aqui que vai viajar, né? E na medida em que ele vai viajar, ele vai acionar todo um sistema próprio para recebê-lo, né? Então eu tenho hotéis, eu tenho transporte, eu tenho o efeito que ele tem sobre o próprio atrativo, né? E aí eu tenho justamente alguns territórios, como aqui é o caso desses 3 municípios, né, no estado do Rio Grande do Sul, que enfim tem algumas cachoeiras e resolveram se organizar, né, em um circuito turístico para receber principalmente cicloturistas, né, o pessoal que quer ir andar de bicicleta. Então dá para ver assim como essa vontade da pessoa de andar de bicicleta articula todo esse sistema não só de atrativos e da própria estrada, como né, alimentação, hospedagem, oficinas, né, e como todo um território se articula para justamente poder, de alguma maneira, se organizar para receber esse visitante, né, e o que com ele vem, né, de acolher essas pessoas no seu território. Bom, então, recordando aqui, né, esse sistema turístico, uma das concepções de sistema turístico é a do Leiper, né, uma das mais famosas, publicada em 79, em que eu tenho então uma região de destino, uma região de origem, né, então eu tenho a origem dos visitantes, aquele cara com o mapa ali, resolvemos, digamos que ele vai querer ir lá para aqueles municípios, né, Maquiné, Riozinho, enfim, andar de bicicleta, ele vai para o destino, e aqui eu tenho a rota de trânsito dele, né, esse período entre um e outro, né, e esse sistema turístico aqui, né, por um lado tem muitas coisas acontecendo fora, né, dentro da origem dele, que não tem a ver com turismo, muitas coisas acontecendo no destino também que não tem a ver com turismo, né, o turismo seria essa parte em cinza, tá, e essa parte ela é de alguma maneira afetada por uma série de relações ambientais, né? Tem aqui o ambiente físico, cultural, social, econômico, político, tecnológico, então tudo isso influencia justamente nessa relação, né, desse visitante com esse destino, tá certo? Bom, aqui uma outra possibilidade, né? É justamente aqui um anúncio de compras em Orlando e Miami, então a gente vê que não é mais um território que se organiza para receber visitantes próximos, mas algo que atinge uma escala muito maior, né, com grandes empresas trabalhando em volume, né, incluindo uma companhia aérea, incluindo hotéis internacionais, cadeias internacionais, né, a Disney, enfim, que vão articular tudo isso e usar um sistema de distribuição para captar turistas brasileiros, né, no caso aqui através de uma operadora e uma agência de viagens, tá? Então buscando se programar essa saída, né? Então a gente nota aqui que a gente não está mais falando só de uma vontade particular do indivíduo de viajar e sair, mas enfim de toda uma estrutura que se forma receptiva, né? E que vai procurar, além disso, também propor essas viagens e estimular esse desejo de viagem e ofertar isso, né? E estimular esse tipo de
atividade e de consumo, né, já prevendo isso. Então a gente percebe aqui nesse caso que é uma articulação muito maior e mais complexa nesse sentido, né? Um outro modelo de turismo, que estou cortando um pouquinho talvez, mas é do Gann, né, em que ele trabalha com a ideia de demanda e de oferta, né? Então, aqui ele coloca essa inter-relação que existe entre os atrativos de um lado, que se relaciona com os transportes, com os serviços, com a própria informação, né, na medida em que se eu não sei para onde eu vou, o que eu posso fazer em algum local, é como se aquilo não existisse, como é que eu circulo por ali, com a promoção, né? Então eu tenho esse arranjo bastante imbricado e complexo da oferta, né, procurando então dar conta dessa demanda e de alguma maneira também estimular essa demanda, né? E de alguma maneira a gente poderia fazer essa analogia, né, em relação ao sistema turístico com outros sistemas, e aí cabe uma reflexão um pouco sobre o que vem a ser um sistema, né? Porque um sistema ele é sempre alguma coisa que quem está pensando o sistema realiza, ou seja, ele é uma ideia, né? Ele é um modelo de visualizar as coisas, tá? Então, se por exemplo eu vou entender esse carro como um sistema, eu tenho esse conjunto de partes interrelacionado, né, que de alguma maneira possibilita essa finalidade do carro, que é andar, né? E se eu tenho algum tipo de problema, como se falta, sei lá, a bateria ou algum fluido de freio, esse meu sistema acaba tendo um problema em executar essa função, né? Então a gente poderia usar essa analogia para entender esse sistema de turismo, né? Claro que o sistema de turismo é aberto, né? Não é uma coisa tão fechada e tão previsível como um carro, até porque envolve pessoas, né? E uma série de outros elementos complexos que é difícil de se prever e se dar conta, né? Então o que vem a ser esse sistema, né? É justamente esse arranjo interconectado de elementos, né? Interconectado justamente a partir dessa demanda do visitante, né? Dessa vontade de viajar e o modo como ele se articula, que forma essa rede, né? Mas ao mesmo tempo um sistema ele é diferente de uma rede, né? Uma rede também é um arranjo interconectado de sistemas. Se a gente pensar, por exemplo, a rede que vocês têm de amigos numa rede social, ou uma rede de pesca, né? Que são aquele conjunto de nós. Então a rede é esse arranjo interconectado. O que faz a diferença entre a rede e um sistema? Né? É que o sistema justamente ele possui essa finalidade, né? Ele tem um propósito, uma função, como por exemplo, o sistema respiratório, ou como o próprio carro, né, a ideia é andar. Então, qual seria a função desse sistema turismo? Né? Eu deixo a questão aí para a gente discutir, talvez presencialmente. Tá? Bom, então o sistema ele possui uma finalidade. Né? O sistema ele também possui um limite, né? Então eu tenho partes que estão dentro do sistema e partes que estão fora. E esse limite ele é dado justamente por quem está elaborando, por quem está desenhando esse sistema enquanto concepção, enquanto ideia, né? Então, por exemplo, se eu for ver aqui, no meu pulmão eu tenho sangue circulando, né? Só que o sangue, por algum motivo, a gente escolheu colocar ele como parte do sistema circulatório e não do sistema respiratório, né? Então é muito de quem está olhando, quem está desenvolvendo essa teoria, como é que essa pessoa elabora isso, né? Então a gente já viu, por exemplo, né, o sistema turístico ali do Leiper, diferente do sistema turístico do Gann, né? Um outro elemento, apesar de serem muito próximos, né? Um outro elemento, então, é justamente que o sistema possui uma certa regulação, né? Ele vai procurar se manter, ele vai possuir um conjunto de regras, né? De alguma maneira. Então, se eu penso, por exemplo, um sistema informático, né? Eu tenho aquele conjunto de regras de como é que aqueles elementos estão se relacionando. E aí tem um espaço muito menor para alguma coisa que é aleatória, que sai fora do propósito do sistema, né? Esse sistema ele se retroalimenta, num certo sentido de que as coisas entram, passam por ele, se transformam e depois ele continua, né? Então eu tenho esse processo de entrada, de transformação e de saída, né? E como eu comentei, né, justamente essa ideia do sistema de ser um pouco pragmático, para que ele serve, qual é a função desse sistema, né? E de alguma maneira também o fato de ele ser algo descrito mais do que a realidade em si, né? É um modo como eu vejo isso. Então, essa concepção sistêmica do turismo é uma das maneiras de compreender o turismo, né? Eu tenho esse outro sistema aqui, né, uma outra produção, que é o sistema do Bene, né? A gente viu também naquela disciplina, que ele está muito próximo aos dois, enfim, né? Eu tenho essa relação aqui de demanda, ou seja, das pessoas procurando realizar um consumo turístico,
uma oferta, né, uma produção realizada aqui. Então, se eu penso naquele anúncio, né, esse anúncio aqui, eu tenho essa demanda desse turista que quer comprar alguma coisa na Disney, essa oferta de uma série de hotéis e de uma companhia aérea que se coloca para atender essa demanda, né? E essa demanda, de alguma maneira, ela vai ser distribuída, né? Ou seja, vai ter um elo entre esses dois elementos do sistema, entre a oferta e a demanda, né? E uma boa parte desse elo quem faz vão ser as agências e as operadoras de turismo. Claro que existem outros canais de distribuição direta, como a própria internet, enfim, né? Mas as agências e operadoras têm um papel importante nesse elemento de distribuição, né? Bom, esse mercado aqui, né, esse mercado turístico, ele está, por um lado, vinculado a esses quadradinhos que estão aqui atrás, ó, que são tanto uma questão de infraestrutura, né, de rodovias e infraestrutura urbana, assim, uma série de questões, como uma questão de superestrutura, como a legislação ou como a própria cultura, né, de algum local, e, de alguma maneira, né, ou também a parte administrativa e de gestão do turismo, né, dos destinos, e também, né, vinculados a uma série de relações ecológicas, sociais, econômicas, culturais, né? Então, uma outra maneira que o Beni escolheu de representar um pouco esse sistema dele, né, como se eu tenho esse sistema aqui circulando, assim, circulado, né, por esses diferentes objetos, né, em diferentes instâncias de governança que, enfim, atuam outras coisas, né? E esse elemento ele está sempre numa espécie de uma espiral, né, se produzindo, ou seja, para dar a ideia de que ao mesmo tempo ele se sobrepõe diferentes elementos, né, e de que é uma rede que é aberta, que não é uma coisa fechada, como por exemplo aquele exemplo do automóvel que eu dei para vocês, né, é uma coisa que está sempre se produzindo e se transformando, né. Bom, então visto essa relação sobre os sistemas, né, recordando um pouco o que é um sistema e o que são os sistemas de turismo, tá? A gente vai na sequência agora ver qual é a função e qual é o papel das agências e das operadoras dentro desse sistema.